Uma pergunta de uma seguidora, Karen Cristina, que ela falou que está com dificuldade de começar um processo de emagrecimento porque sofre muito de fibromialgia desde os 27 anos de idade. E são dores musculares absurdas que ela relata aqui para mim. Ela diz que faz caminhada, que os exercícios doem muito o joelho dela, o joelho inflamou bastante, não aguentava dar mais um passo. E ela queria recomeçar, mas também ela precisa fazer alguma coisa diferenciada para não sentir dor e não ter que parar de novo. O médico dela aconselhou ela a perder mais peso, só que sem se exercitar, ela diz que não tem jeito. E eu concordo, sem se exercitar não tem jeito. Só que eu podia dar uma resposta para ela, mas eu queria entrar um pouco mais a fundo. Eu sei que você é profissional nessa área, fala muito de dor, é a pessoa mais gabaritada que eu conheço para falar disso. Então, vou pedir a sua opinião aqui, Diego, para poder ajudar a Kari, tá? Eu falei para ela o seguinte: ter um profissional por perto para te orientar e dar direcionamento é o mais importante que você tem a fazer. Então, deixo aqui agora o microfone é contigo. Ainda bem que você lança umas perguntinhas fáceis, né? Moleza, moleza de explicar. Vambora, vambora. Bom, fibromialgia é o calo, um dos grandes problemas para quem sofre de dor, né, cara? Quando a gente fala de dor, um dos problemas mais complexos acaba sendo a tal fibromialgia. Bom, se eu puder te dar uma recomendação que é meio que fugindo dessa sua pergunta. Mentira, não é fugindo não, tá? Mas é um problema que acontece muito, tá? Primeiro cuidado que você tem que tomar em relação a pessoas que têm com fibromialgia, o que você deve tomar cuidado? Deve tomar cuidado com falso diagnóstico, tá? Com diagnósticos falsos positivos para fibromialgia, que tem aos montes, meu caríssimo amigo, tá? Então, fibromialgia é uma condição clínica crônica, então, sendo crônico, a gente não vai estar pensando muito em sistema nervoso periférico, então não seria alguma coisa que está sendo causado por articulação, músculo, nervo, nada disso. Fibromialgia não tem nada a ver com isso. Quem está afetado ali é o sistema nervoso central, que está lá de boaça e está tentando evitar fazer de tudo, né? Ele quer repouso, ele tem fadiga crônica. É um processo que não vai ser, isso daí é fato, tá? Fibromialgia, a gente não vai ter uma resposta. É, fibromialgia verdadeira, tá? Eu disse, o primeiro maior cuidado que você tem que tomar é o falso positivo. Uma fibromialgia verdadeira, que realmente é uma fibromialgia, vamos dizer que a pessoa acertou no diagnóstico, foi certeira, e a gente vê um excesso, e eu diria que a maioria das pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia, na verdade, não tem fibromialgia. Mas, enfim, isso aí é uma questão à parte. E quem tem realmente, e digamos que seja assertivo o diagnóstico, o problema é do sistema nervoso central, irmão. Então, sistema nervoso central você tem que ter adaptações. Adaptações e a gente trabalhar com exposição gradativa à carga, ao que ela tolera. Dias ela vai estar melhor, dias ela vai estar pior, e você não pode esperar, em hipótese alguma, resultados imediatos, tá? Resultado imediato é para condições periféricas, né? A articulação tá ali danificada, devolve o movimento articular, a pessoa sai, ó, oh, que maravilha, estou muito melhor. Se for o nervo pode demorar um pouquinhozinho mais do que a articulação, mas também vai se sentir incrivelmente melhor depois de tratar o nervo que é periférico, tá? Músculo, a mesma coisa. Então, condições periféricas a gente vai ver resultado rápido. Condições centrais, nada disso, tá? A gente não consegue ter esse resultado rápido para qualquer tipo de transtorno central, tá? Porque o que acontece com dores de origem central a gente chama de dor nociplástica, tá? Já uma alteração do córtex cerebral, que o neurônio ele já está captando sinais com mais facilidade, qualquer coisa
irrita esse córtex, então ele precisa reestruturar de novo. Isso demanda de tempo. Só o tempo com carga progressiva, gradual, lenta, o tempo inteiro ali dosando, vai está aumentando, daqui a pouco a dor volta forte e volta tudo de novo. E aí é uma briga de graduação de intensidade. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Bom, depois dessa aula que o Diego deu aqui, que você deu aqui pra gente, não tem nem mais o que falar. Fica a informação e é isso. Entenda isso. Ô, Karen, você que deve estar me ouvindo agora. Você vai passar por dificuldade com esse problema, você tem que aprender a lidar com isso o resto da vida. Vão ter dias bons e dias ruins, mas o mais importante é que agora você já tem um pouco mais de direção aí para seguir e continua. Vai devagarinho, mas vai fazendo, vai se habituando. O importante é você não parar, porque se parar, vai ser pior. Que eu poderia recomendar também, e aí fica como recomendação, assim, para quem quer dar sequência a qualquer tipo de, não digo tratamento, mas acompanhamento do paciente com dor, tá? Paciente com dor crônica. Todo mundo que acompanha um paciente com dor crônica deveria conhecer algumas estratégias de graduação de carga, de exercício, chamada pacing. Pacing é uma estratégia que você tenta reconhecer primeiro, né, fatores deflagradores de dor e o tempo de exposição mínima necessária para ele começar a sentir um aumento da dor basal que ele está sentindo naquele momento. E além desse início, né, do aumento, que a gente chama de limiar, a gente tenta encontrar também algo que a gente chama de tolerância à dor. Né? Tolerância à dor é aquele momento que ele fala assim, olha, preciso parar de fazer imediatamente porque eu estou morrendo de dor. Então, o quanto ele tolera daquela carga de exercício. Normalmente a gente vê pessoas que, não, estou fazendo, eu sinto dor, mas eu vou fazer caminhada, mas quando chega a 20 minutos, 30 minutos, sei lá, alguma coisa assim, eu preciso sentar, preciso parar porque está doendo muito, mas eu continuo persistindo, né? Então, isso daí é um grande exemplo da tolerância à dor, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com pacing, por exemplo, a gente usa esses dois fatores, que o tempo total de exposição a qualquer tipo de exercício nunca pode ser maior do que a tolerância à dor, tá? E você tem que calcular sempre repousos entre as atividades, repousos que gerem necessariamente uma redução do nível de intensidade de dor que essa pessoa normalmente sente. Então, algo que ele se sente confortável, tá? Que gere alívio de dor. E a gente tem que estimular todos os tempos. Vamos dizer que ele tem um limiar, vou dar um exemplo, tá? Ele tem uma tolerância de dor para fazer caminhada de 20 minutos, tá? Isso aí, se ele começar e ficar 20 minutos direto, ele tem a tolerância de 20 minutos. Sendo que ele fala assim, olha, mas quando eu vou caminhar, eu saio com um pouco de dor, já estou sentindo a dor normal, que eu sinto todo o tempo inteiro, mas, sim, ela demora um pouquinho para começar, mas vamos dizer que quando chega a 10 minutos de exposição, eu começo a sentir ela aumentar. E aí eu aguento mais de 10 minutos ela aumentando até chegar na tolerância. Então vamos dizer que a gente já sabe que a tolerância de dor desse paciente vai ser de 20 minutos caminhando e ele tem um limiar de 10 minutos. Então o que a gente pode fazer é sempre pegar esse tempo de limiar. A gente vai ter que fazer exposições com pausas no meio, tentando fazer com que ele não chegue a nem atingir o limiar. Tá? Então eu poderia dividir uma carga de exercício, por exemplo, para ele fazer assim, eu quero que você faça 5 minutos, tenha um repouso de 5, mais 5 minutos, outro repouso de 5, mais 5 minutos e vai embora para casa. No total, ele ficou 5 minutos caminhando, 5 minutos em repouso, 5 minutos caminhando, mais 5 minutos em repouso, ele fez 25 minutos no total, tá?
E na realidade seria até interessante a gente reduzir, mexer nesses tempos para não passar nem dos 20 minutos de tolerância, apesar dele ter esse tempo de descanso. Então a gente pode fazer 4 minutos de exposição, 2 minutos de descanso, mais 4 de exposição, mais 2 de descanso. Só aí já são 16 mais 4 de exposição, 20 minutos e acabou. Tá? Vai embora para casa, descansa. Não tenta passar disso. Ah, não, mas eu aguento mais quando está doendo. Não, não quero. Não, o objetivo é esse, é você chegar e você fazer. Eu não quero que, mas eu não tô fazendo muito pouco. Não, não interessa. A gente quer alterar o seu sistema. A gente quer que o seu cérebro passe a reconhecer que essa atividade de caminhada ela pode ser segura. E a gente não vai mudar essa informação do dia para a noite. A gente precisa de tempo. Ah, mas eu não preciso sim. Não, não precisa sentir absolutamente nada. A proposta é que eu quero que você chegue, faça o seu exercício e vá embora para casa do jeito que você saiu. Isso é o melhor dos mundos. Óbvio que é muito difícil. Isso na prática ser colocada realmente rigorosamente a gente conseguir cumprir isso. Tem paciente que não, já saiu, já começou a andar, já começa a sentir mais dor. E aí é muito mais difícil, né? A gente tem que nesse tipo de paciente, o pacing não serve. A gente vai ter que variar os estímulos, a gente não pode ficar num estímulo só, tem que fazer vários tipos de exercícios. Aí vai depender muito do paciente, qual é o mecanismo que está gerando dor nele, né? Apesar de ser um paciente que tem um diagnóstico específico, tem vários, específico, vamos dizer, fibromialgia, tem vários mecanismos diferentes dentro da fibromialgia que podem gerar dor. A gente tem alguns outros, né? Tipo somação temporal, que é estímulo repetido ao mesmo tipo de carga. A gente vai ter um fenômeno de inibição de dor descendente, e a gente tem que reconhecer isso, é um fenômeno de inibição de dor descendente, ou seja, ele começou a sentir dor, o corpo dele não vai produzir analgésicos endógenos, então você tem que variar muito o tipo de exposição com esse paciente para ele não sentir uma dor muito intensa. Cara, é uma miscelânea de coisa, tá? Mas a primeira alternativa que eu buscaria conhecer e me aprofundar sobre seria o tal do pacing. Um pacing, você consegue adaptar e entendendo ele, você consegue fazer uma mistureba ali para você usar vários pacings com outros tipos de exercício. Não é o ideal, tá? Isso é só uma recomendação inicial, mas que aí a gente tem como ver as outras situações. Tem que começar de alguma forma, né?